Olá gente, tudo na paz, tudo bem? Mais um vídeo aqui, Aprendendo com Jesus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 11, versículo 29. O Senhor Jesus Cristo, ele declara ali: Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, tomai sobre vós o meu jugo e aprendam comigo, e vocês vão encontrar descanso para vossas almas. Que coisa tremenda, né? Um segredo que às vezes a gente não atenta, não presta atenção. Olha a conclusão: você vai encontrar descanso para a tua alma se você aprender com Jesus. Jesus é o professor e nós precisamos estar na sala de aula de Jesus para aprender com o Senhor Jesus. Não ficar no pátio, né? Ficar no pátio a gente não vai aprender nada. E pelo contrário, vamos aprender doutrinas estranhas que Jesus não ensinou. Prestamos atenção em tudo que Jesus ensinou, irmãos. Tudo que Jesus ensinou. E hoje aqui nesse vídeo eu quero destacar mais um ensino. Um ensino tremendo que Jesus ele deixa pra gente nas Escrituras. Ele está ensinando os seus discípulos. E consequentemente esse ensino chega até a nós, né? Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 21, tá bom? Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 21. Um dos alunos do Senhor Jesus, os discípulos, faz uma pergunta para ele. Esse aluno ele fala assim, versículo 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Então Pedro estava preocupado em quantas vezes ele tinha que perdoar o seu irmão, quando o seu irmão pecasse contra ele, né? Isso é a nossa vida aí, cotidiana. A gente ofende as pessoas nos ofendem. A gente maltrata as pessoas nos maltratam. E Jesus dá um ensinamento ali de que nós temos que perdoar. É um ensinamento de Jesus, é uma determinação do Senhor Jesus. Aí Jesus conta uma história aqui nesse capítulo 18. Aí no decorrer do versículo 22, Jesus começa a contar uma história. Eu vou ler, não vou ler a história toda para a gente não tomar muito tempo, mas vou ler logo o início dela para a gente se situar do que Jesus está falando. Aí o Mateus, no capítulo 18, no versículo 21, Pedro faz a pergunta. Aí no versículo 22 começa assim: Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. 490, né? Aí Jesus fala assim, ó: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus conservos. Ali Jesus começa a contar a história. Um certo rei vai fazer conta com seus conservos. E ali tem um conservo dele que lhe deve 10.000 denários. Esse servo, deve 10.000 denários. Aí aquele rei vai cobrar dívida. Ele não tem com quem pagar. Então o rei ordena que pegue a sua mulher e seus filhos e vendam para que pague a dívida. Ele então se prostra diante desse rei, se ajoelha, pede perdão, pede misericórdia, diz que vai pagar para o rei não fazer isso com ele e tal, e o rei perdoa a dívida dele. Ele tem a dívida perdoada. E a história continua. Jesus diz que ele sai dali e encontra com um conservo dele, que também devia a ele 100 denários.
E aí ele vai cobrar esse conservo. E aí o conservo faz a mesma coisa que ele fez lá com o rei. Ajoelha, pede perdão e tal. Mas o que acontece? Jesus ensina que ele não perdoa. Muito pelo contrário, ele lança esse devedor na prisão e deixa o cara preso até que o cara consiga pagar a dívida. Ele não perdoa. Mas aí aqueles servos veem aquela cena, vai falar pro rei. Sabe, rei, aquele camarada que o senhor perdoou a dívida dele? Pois é, ele não fez o mesmo com o conservo dele. O rei ficou indignado, chamou ele e falou, pô, perdoei você e você não perdoou lá o outro, né? Então, por causa disso, vai ser lançado agora na prisão também, para os atormentadores ficar te atormentando. E vai ser assim agora, porque você não perdoou. Eu te perdoei e você não perdoou. Então Jesus vai e conclui a história assim. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignando o seu senhor, o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Ó. Ele foi entregue aos atormentadores. Quem são os atormentadores, meu irmão, minha irmã? Vamos olhar isso espiritualmente? Quem são esses atormentadores? Porque ele não perdoou. Aí Jesus conclui encerrando assim, versículo 35 de Mateus 18. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Deus vai fazer a mesma coisa se eu e você não perdoarmos. Se atente para isso. Jesus está ensinando, olha, nós precisamos liberar perdão. Nós precisamos perdoar os irmãos. É difícil, não consigo. Ore a Deus, peça força, porque é um mandamento do Senhor. Jesus ensinou, olha, quem não perdoar, meu Pai Celestial também não vai perdoar. Ainda vai entregar nas mãos dos atormentadores. Você quer ser entregue nas mãos dos atormentadores? Já aqui mesmo nós já vivemos nas mãos dos atormentadores se a gente guardar rancor no coração. Não conseguir perdoar. Os atormentadores ficam em volta da nossa mente, perturbando. Aprenda a perdoar. Eu preciso aprender a perdoar. Nós precisamos aprender a perdoar. Pede força ao Senhor. Jesus ensinou. Vamos aprender com Jesus. Isso é essencial para a vida do cristão. É essencial para a vida do cristão, para a minha vida e para a tua. Guarde essa palavra no teu coração, Mateus capítulo 18. Leia, releia. Vamos aprender com Jesus. Um grande abraço.